Que jogo, que noite, que coisa mais incrível. Acho que foi um dos jogos mais bonitos do São Paulo que eu assisti nos últimos 3, 4 anos. Eu não lembro de uma partida tão intensa. O primeiro tempo, vamos combinar os primeiros, sei lá, 60 minutos talvez. O primeiro tempo do São Paulo foi arrasador. Assim. É que o Corinthians só jogou, né, no finalzinho, quando entrou o Wesley. Porque o Corinthians abriu mão de jogar futebol. O que me decepcionou bastante. Tanto que o Luxemburgo tem a frase dele, né? Que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Parece que essa filosofia foi praticada pelos jogadores do Corinthians. Agora, o São Paulo foi impecável. Eu esperava um São Paulo muito mais agressivo e veloz no começo do jogo. E até com uma escalação diferente. Falei para vocês, eu jogaria com o Rames. Não precisou do Rames e a estratégia do São Paulo foi perfeita. Porque não existe uma verdade absoluta. O São Paulo teve calma para construir o placar. Primeiro num pombo sem asa do Wellington Rato e depois o cara que desequilibrou a partida. O Lucas. Por isso o presidente Júlio Casares e a diretoria do São Paulo, tão criticada por muitos erros, seja pela imprensa ou por parte da torcida, essa diretoria e o Casares é o seguinte, você tá de parabéns, cara. Você acertou na mosca, trazendo o Lucas, investimento pago e sem só pelo que conquistou de arrecadação. Já pagou o Rames. E de dinheiro também, né? E de já dinheiro pagou o Rames. também a premiação da Copa do Brasil, o São Paulo já segurou dinheiro suficiente. 30 milhões, me parece. Para pagar o Rames nos 2 anos de contrato dele. E o Lucas decidiu o jogo, então, cara... Era melhor ter comprado parabéns, Júlio Casares, Dorival, time e a torcida do São Paulo, que tá fazendo algo que eu nunca vi na minha vida em 45 anos de estádio de futebol. É verdade. É lotar o Morumbi em todos os jogos. Olha, é importante a gente fazer um exercício aqui, né? O São Paulo, em 2 anos e 8 meses dessa gestão do Júlio Casares, foi campeão, acabou com a fila, chegou em outra final de Campeonato Paulista, chegou na final da Copa Sul-Americana e agora está na final da Copa do Brasil. São 4 finais em 2 anos e 8 meses. Se a gente para pensar, antes disso, há quanto tempo o São Paulo não chegava com tanta frequência a finais? É verdade, dessas 3 finais, só uma o São Paulo ganhou. Mas tem chegado e só ganha quem chega. O Lucas foi um absurdo, foi um recital do Lucas Moura ontem no Morumbi, mas outros jogadores fizeram papéis muito importantes. O Wellington Rato com gol e assistência, Rodrigo Nestor marcando, correndo demais, o Alisson no meio campo se doando muito. Tanto é que o Corinthians melhora depois da saída do Nestor e do Alisson. Sim. Antes disso, o São Paulo, mesmo no segundo tempo, ainda conseguia controlar as ações do Corinthians. Depois que o Nestor e o Alisson saem, o São Paulo perde um pouco de campo para o Corinthians. Menção honrosa também para o Rafael, que fez uma defesa absurda no chute desse ótimo jogador que é o Rojas. E a festa, olha. E o São Paulo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Quase toma aquele gol não precisava, no final. Né? Não precisava ter tomado porque o Corinthians, tão... quem é São Paulino sabe, o Corinthians costuma ser abençoado no final, né? Ressurge das cinzas, ainda mais contra o Tricolor. Eu confesso, eu fiquei temendo que pudesse dar uma zebra lá pro nosso lado no finalzinho do jogo. Mas olha, foi uma daquelas noites mágicas no Morumbi. Uma daquelas noites históricas. Esse show de luzes que teve, de fogos, foi incrível, Não, né? fantástico, fantástico. É uma coisa que a gente não costuma presenciar no Morumbi, até mesmo em jogos grandes de Libertadores, jogos decisivos. Parecia uma final. De Sul-Americana. Por exemplo, o São Paulo na Sul-Americana do ano passado não teve todos esses artifícios na entrada do time no Morumbi. Ontem teve e o torcedor parecia ter aquela sensação de que o jogo já estava ganho pela entrada das equipes no campo com todos esses fogos, toda aquela multidão. Foi realmente uma noite mágica. O Corinthians sentiu a pressão no Morumbi. Sentiu. Casa sacrossanta. Agora, 2 ou 3 idiotas, eu não sei nem porque essas pessoas sobrevivem ou nascem, vão jogar pedra no ônibus do Corinthians. Pra quê? Tem o que na cabeça? Quer dizer, eu sei o que tem na cabeça, né? Pelo amor de Deus, gente, é só rivalidade de futebol. Mas olha que linda festa que o São Paulo fez. O São Paulo fez uma festa como se fosse a final do campeonato, da final da Copa do Brasil. O São Paulo encarou esse jogo como uma final de campeonato, uma final, né? Já o Corinthians não, né? Isso que mostrou, eu acho que isso que deu força para a torcida e para os jogadores entrarem em campo já com a sensação de vitória. E foi lindo. Você viu a reportagem? Antes do jogo, Michele, estão chegando imagens aqui. A gente não pode mostrar por questão de direito, infelizmente. Mas você que está aí do outro lado, você já deve ter recebido no teu celular,
que o gol do Lucas teria sido com mão. Dá na trave, volta, bate ali e tal, num ângulo invertido, atrás do gol. Eu já vi e revi 1 milhão de vezes. Eu não achei nem a mão dele. É o seguinte, dá a impressão. Eu não posso afirmar se rela na mão. A regra, essa é a verdadeira mudança da regra da mão na bola e da bola na mão. Não vale mais gol de mão. Ah, mas valia antes? Valia. Gol sem querer de mão valia. Não vale mais. Só que a imagem, que nem foi imagem do VAR, é inconclusiva. Dá a impressão, na ilusão de ótica de que a bola bate na mão, mas pode ter batido no joelho do Cássio. Então, se você não tem certeza, não dá para anular. Então, eu sinto muito quem está querendo achar um pelo no ovo. Na dúvida... Ó, o VAR está vagas abertas para o VAR, porque o VAR brasileiro fica procurando alguma coisa para anular gols aqui no nosso futebol. Então, vocês que estão achando que foi mão na bola, pode até ter sido, mas não dá para ter certeza. Ó, se inscreva lá, participe do VAR do Brasil. E aí, Basejo, você viu esse lance que ele tá falando? Eu vi, na minha opinião, a bola pega primeiro na coxa ou no joelho do Cássio e depois ela pode até bater no braço ou no tronco do Lucas, porque como o Silvestre falou, a imagem é inconclusiva. Mas falando agora sobre o jogo, eu concordo com o Luxemburgo. O Corinthians entrou numa rotação abaixo do São Paulo, sobretudo no primeiro tempo. Primeiro tempo esse que o Lucas foi o grande destaque, não jogando aberto pela direita como muitos imaginavam, porque quem ocupou essa função foi o Wellington Rato. Mas o Lucas teve liberdade para flutuar, atuar bastante pelo centro do campo e entre linhas. Então o Lucas recebia a bola entre uma linha defensiva e outra do Corinthians. E ninguém sabia quem de fato tinha que marcar o Lucas. Se era o volante, se era o zagueiro, se era o lateral. E com essa liberdade do Lucas, ele desequilibrou. Ele desequilibrou e digo mais... Talvez o São Paulo não conseguiria fazer o resultado que fez se não fosse a atuação do camisa 7, que só não saiu de campo ainda mais ovacionado, se é que isso é possível, porque ele não fez aquele segundo gol que o Cássio foi muito bem e defendeu com o pé. Bom, e claro que o mestre Alberto Helena Júnior acompanhou atentamente a partida de ontem. Pode rodar o quadro Olhar de Mestre. Eba. Oi, santa do meu altar! Foi um massacre tricolor num primeiro tempo que poderia ter acabado numa sonora goleada sobre o timão apático e desconexo. No segundo período, o Corinthians só foi melhorar depois da entrada do Wesley no finzinho da partida, quando quase empata e se classifica para a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mas o que, afinal, deu tanta força ao tricolor? O ardor da torcida, a competência de Dorival Júnior para organizar esse time e a presença de Lucas Moura, infernizando a defesa adversária quando tem a bola nos pés ágeis e desequilibrantes. Assim, o tricolor está a 2 passos de quebrar o jejum em nível nacional. É bem possível, amor. É bem possível. Beijos. Esse frame, beijo, mestre, esse frame que você mandou, a mão tá bem assim e o Salazar agora tá fazendo um barulho em cima disso. Não só ele. Mas aí, gente, é o frame, não dá, pode ser ilusão de ótica, realmente. Eu não tô dizendo que não tocou, pode ter, mas como é que você vai anular o gol se você não tem certeza? Mas eu tenho certeza que a bola... Não dá pra ter certeza. Olha, seguinte...